Uma vez eu fiz um retiro que ele era chamado Moisés. E esse retiro também era conhecido como discipulado. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 4, diz assim: Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele: Palavra do Senhor. Então essa palavra de Moisés é o momento que Moisés tem um chamado de Deus. Quando nós falamos de comunidade, nós falamos de chamado das pessoas que tiveram um despertar espiritual. Pessoas que tiveram experiência. Dificilmente vai ter uma pessoa dentro de uma obra que não tem uma experiência com Deus. As pessoas que geralmente estão dentro de uma obra, de uma missão, são pessoas que experimentaram o Senhor. Nós temos aqui o chamado de Moisés. Moisés é o líder. Poucas pessoas foram chamadas 2 vezes. Moisés foi uma pessoa que foi chamado 2 vezes. Samuel foi chamado 2 vezes. Repetido 2 vezes o seu nome. Isso é para mostrar uma eleição diferenciada. Moisés é chamado pelo Senhor para levar o povo até a terra prometida. Moisés tem um diferencial. Moisés, ele tem um cajado. Quem é o Moisés dentro da obra? É o fundador, ou a fundadora. Então, o fundador ou a fundadora é aquele que tem o cajado. É aquele que tem a autoridade, é aquele que tem o pastoreio. E o cajado de Moisés é um cajado de autoridade espiritual. Tudo que Moisés vai fazer dentro da palavra de Deus, ele vai pegar o seu cajado, ele vai jogar nas águas, as águas vão se transformar em sangue. Ele vai levantar o cajado e vai bater nas águas e o mar vai se abrir. Ele vai jogar o cajado vai se transformar em uma serpente. Então, o cajado de Moisés é a autoridade que ele tem no mundo espiritual. Deus deu um cajado para Moisés. E esta autoridade é a autoridade do fundador. É aquele que tem a liderança. É aquele que vai à frente. É aquele que teve a experiência do fogo da sarça. É aquele que contemplou Deus queimando, Deus abrasando. Então, quando o fundador fala, ele está direcionando o seu rebanho. Quando o fundador fala, ou a fundadora fala, ele está pastoreando, guiando, e ele tem a revelação. Não só isso. Nós aprendemos na vida de Moisés que ele carrega os sinais. Quando Moisés tem um chamado, o chamado é grandioso. É libertar o povo da escravidão, do Egito. Moisés se questiona: como eu vou fazer isso? Eu sou pequeno, eu não sei falar, minha língua é presa. Quais são os sinais que vão me acompanhar? E Deus falou: coloca a tua mão no peito. E Moisés colocou a mão no peito. E quando ele tirou, a sua mão ficou leprosa. E Deus falou: esse será o sinal. E quando ele colocou de volta, a sua mão então ficou novamente limpa. E a sua pele voltou curada. Aquela lepra na mão vai falar São Gregório de Nissa, que representa a encarnação do Verbo. E o Verbo de Deus que
então carrega as nossas enfermidades sobre si, e por isso que a mão de Moisés ficou leprosa, porque Jesus carrega a enfermidade sobre si, mas ele novamente vai ficar à destra de Deus Pai. Ele está no seio do Pai, vai falar o Evangelho de João. Então a mão dele volta e o que limpa novamente é o ressuscitado, é o Cristo ressurrecto. E São Gregório de Nissa está trazendo esse mistério que Jesus carregou os nossos fardos, as nossas lepras, a nossa chaga, a nossa enfermidade, e assim também é o fundador de uma obra, a fundadora de uma obra. Ele é aquela pessoa que vai carregar a missão, o fardo do povo de Deus. A maior missão, o fundador sempre vai caminhar solitário. Por mais que tenha pessoas do lado, por mais que tenha pessoas à volta, ele sempre vai caminhar solitariamente. Mas Deus envia também pessoas para ajudar. Assim como enviou para Moisés, e enviou para Moisés o que? Arão. E Arão falava bem. Então Arão vai ser aquele que vai ser também o portador da palavra de Moisés. Arão é como o cofundador, que vai ajudando ali a missão de Moisés. Então Arão é aquela pessoa que também intercede. Arão é aquela pessoa que fortalece Moisés. Arão é aquele que também carrega o sacrifício. Arão é aquele que é o sacerdócio. O sacerdócio de Arão é aquele também que carrega o mistério profundo do mistério da cofundação, que também é uma coluna, é um sustentáculo, é uma fortaleza dentro da missão, dentro da obra. Mas Deus levanta também Míriam. E quem é a Míriam? Míriam é a profetisa da casa de Israel, a irmã de Moisés. Ela que vai profetizar no Pentateuco. Míriam é a única que é chamada de profetisa da casa de Israel. Porque apesar de Deus falar com Moisés, apesar de Deus se comunicar com Moisés, de revelar os seus mistérios para Moisés, Deus também levanta Míriam. Deus levanta profetas e profetisas também dentro da obra, para serem canais de Deus, para serem instrumentos também de Deus. Deus capacita, Deus derrama dons sobre a missão, sobre a obra, para que a obra possa florescer, para que a obra possa se fortalecer no Senhor, se revestir da graça de Deus. Moisés, Arão e Míriam é uma composição para levar as pessoas para a libertação, levar as pessoas a um encontro poderoso com o Senhor. E quando este povo ele caminha com Deus, ele tem o que? Sinais. O primeiro sinal que acontece na vida de Moisés é quando ele joga a vara e a vara se transforma em serpente. E Deus fala: Moisés, pega agora na cauda da serpente. E quando ele pega na cauda, a serpente então se torna novamente num cajado. O que Deus está falando com Moisés é que na coroa, na cabeça do faraó, havia um diadema com uma serpente, que era o Deus que eles adoravam no Egito. Deus está falando para Moisés: eu vou tirar a autoridade do faraó e vou colocar sobre a tua vida. Quando ele lança o cajado e ele se torna em serpente, e ele de repente pega o cajado na mão,
Deus está falando, eu vou tirar a autoridade de pastoreio do Egito, do faraó, porque ele é o pastor que oprime, é o pastor que maltrata, é o pastor que escraviza, é o pastor que suga, é o pastor que na verdade ele é aquele que destrói, é um falso pastor. E ele entrega então o pastoreio para o verdadeiro pastor. Quantos pastores da nossa igreja perderam a noção de pastorear o rebanho? E há um rebanho que se perde, há um povo que se perde, há um povo que está caminhando como que ovelhas sem pastor. Então Deus levanta, Deus suscita uma obra, Deus suscita uma missão, Deus suscita uma vocação. E Deus coloca o cajado na mão como um sinal profético para levar o seu povo, para levar o rebanho. Existe o sinal do Senhor, porque ele fala assim, eu mesmo enviarei o meu anjo e ele vai à tua frente. O anjo do Senhor vai à nossa frente, aplanando as montanhas. O anjo do Senhor vai à nossa frente. Ele vai batalhando, ele vai combatendo. Nós não estamos sós. Nós estamos com Deus. A presença de Deus é clara. Na chuva que cai, no trovão que de repente suscita no céu. É a presença de Deus, que Deus se manifesta a todo momento na natureza, a todo momento como se manifestou no povo antigo de Israel. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, 30 seguintes, onde vai falar que o justo vive pela fé. Romanos 1,17. O justo vive pela fé. A palavra hoje falando sobre o justo. O justo vive pela fé, vive em Deus. Ele caminha em Deus e a presença de Deus é constante. A palavra de Êxodo, capítulo 13, versículo 22, diz que de dia acompanhava a nuvem e à noite acompanhava uma coluna de fogo. De dia a nuvem do Senhor estava sobre o povo de Israel. E à noite era uma coluna de fogo. A presença de Deus estava com o povo de Israel a todo instante, a todo momento. A presença de Deus está dentro desta obra. A presença de Deus está dentro desta missão. A presença do Senhor está sobre cada um de vocês, que estão sobre os cuidados do Senhor. E esta nuvem que protege dos raios do sol, que traz refrigério, que protege da noite, aonde você não enxerga direito, traz claridade, traz luz. Deus vai acompanhando a todo momento, as experiências são fortes, as experiências são sobrenaturais, Deus está a todo momento comunicando. Um evento que havia sido desmarcado, mas mesmo assim, Deus, na sua providência, separou 2 missionários, 2 fundadores, para estar aqui hoje pregando a palavra de Deus. Para estar neste final de semana pregando a palavra do Senhor. É aquela palavra de João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, você sobe o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasce do Espírito. Aquele que nasce do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele faz a vontade de Deus. Ele é guiado por Deus a ser conduzido, deixar ser conduzido pelo Senhor. Deixar ser usado pelo Senhor, deixar que Deus te use para ser profeta, para ser profetisa, e cada ação sua tem um significado. Assim como em Moisés tem um significado. E quando Deus levantou Moisés, quando Deus levanta eles, que ele passa a pé enxuto no Mar Vermelho,
que de repente Miriam canta o canto profético. Então logo após o primeiro milagre vem a primeira aprovação. E a primeira aprovação, o povo caminhando no deserto, falta a água. Falta água. Em uma comunidade, nós aprendemos que a falta é uma providência divina. Quando falta água, quando falta luz, quando falta energia, quando falta alimento, quando falta dinheiro, quando falta operários, quando falta membros, quando está faltando, Deus também está na falta. Nós acostumamos a entender Deus apenas como aquele que provê. Nós entendemos Deus apenas o Deus da providência, o Deus que provê, mas Deus também é o Deus que provê a falta. Porque quando faltou a água, o que aconteceu? Moisés então intensifica a oração. Deus fala com Moisés, Moisés joga o cajado sobre as águas então eram amargas. Eram as águas de Meriba, eram águas amargas, eram águas que não podiam ser bebidas. Quando aparece a água que todo mundo se anima, a água no meio do deserto, imagina. Todo mundo está alegre, mas quando vai beber dessa água, a água é amarga. Então vem a murmuração, vem a reclamação. Mas ao mesmo tempo, então Moisés intensifica a oração. Deus fala com Moisés. Moisés joga o cajado sobre as águas. E as águas amargas se tornam em águas doces. É o que Deus faz dentro de uma missão. É o que Deus faz dentro de uma obra. Ele faz a água que é amarga se tornar doce. Ele faz a sua prova, a sua dificuldade. Ele transforma as águas em águas amargas que se tornam doce. Deus, ele faz o amargo virar doce, porque Deus, ele pode todas as coisas. Aquela água que aquela pessoa fala, essa água não tem nada para dar, ela é amarga. Essa vida aí não tem nada. Aquela pessoa é uma pessoa drogada, aquela pessoa é uma pessoa de prostituição, aquela pessoa é uma pessoa amarga, só de olhar para ela dá medo. É uma pessoa que não sorri, é uma pessoa que não tem simpatia. É uma pessoa que está isolada, que está no mundo. É uma pessoa que está frustrada. É uma pessoa que está pensando na morte. É uma pessoa que está pensando em desistir. Mas aquelas águas amargas, que ninguém pode beber daquela água, então, pela graça da fundação de uma obra, então o fundador, a fundadora joga o cajado. Então joga a profecia, joga a palavra. Então aquelas águas são transformadas. E a água amarga então se torna uma água doce. E aí nós lembramos da palavra do evangelho de hoje, aonde diz, nas festas das tendas, aonde diz a palavra do Senhor, no capítulo 7, no versículo 38, farei correr dentro de ti rios de água viva. Vou transbordar o teu coração. Vou fazer de ti um rio de água viva que vai transbordar. Deus vai transbordar o seu coração. E dentro de uma missão, isso a todo momento acontece. As fontes, Deus vai fazendo brotar água, vida, transformações, cura, libertação. Mas também dentro da missão, existe às vezes um momento em que a obra é contra-atacada. E quando uma obra é contra-atacada, ela precisa estar revestida, ela precisa estar em Deus, para enfrentar as dificuldades. A Sagrada Escritura diz lá em Êxodo capítulo 17, que de repente se levantou Amaleque.
E quando Amaleque se levantou, imagine o povo cansado que está saindo do Egito, está atravessando o deserto. É um povo que está passando por muita dificuldade. E no meio dessa dificuldade ainda aparece mais um empecilho. E aparece então Amaleque. E Amaleque então lança um contra-ataque. Moisés então se organiza com o povo de Israel. Moisés sobe na montanha, leva então ali 2 homens, Arão e Hur, o cofundador, e outras pessoas muito importantes que são separadas por Deus. O Josué é outro homem ousado, é um jovem. Moisés fala, você não. Ele também é um braço direito de Moisés. Você vai para o fronte. Você vai para o combate. Então nós temos Moisés na montanha e Josué na terra planície. Então acontece a guerra, o combate. Moisés levanta as mãos. E quando Moisés levanta a mão, então vence a batalha. Só que o problema não é só levantar a mão. É quanto tempo você consegue ficar com as mãos levantadas. Quanto tempo você vai sustentar o teu chamado? Quanto tempo você vai sustentar a sua vocação? Levanta a mão, todo mundo levanta. Os padres da igreja, entre eles o doutor Máximo da Sagrada Escritura, São Jerônimo, o leão de Belém, ele vai dizer assim, começar é para muitos, mas perseverar é para os santos. Muita gente começa levantando mão. Muita gente começa louvando, começa adorando. Mas quando o tempo vai passando, que você vai sentindo o peso da missão, o peso do chamado, o peso da fundação de uma obra. E vem um momento que não aguenta mais. Às vezes os fundadores passam por isso, né? Eu não aguento mais. Está muito pesado. Às vezes o peso da missão é tão grande que às vezes o fundador que tinha certeza que Deus falou com ele, de repente vem a dúvida. E fala, será que Deus falou comigo mesmo? Será que esse Deus falou comigo? Porque às vezes é o peso da fundação. Madre Teresa, como uma grande fundadora, no final ela foi tomada de uma noite escura tão profunda. Não foi apenas numa noite escura. Foi uma noite escura profunda que ela mandou chamar um padre exorcista para exorcizar ela. Próximo da sua morte. Tal era a escuridão que ela vivia. E ela pensava que tudo que ela tinha feito, aquilo não era de Deus. Que era como que o inimigo que havia colocado. Às vezes o peso da missão. Às vezes precisa ter Arão. Precisa ter Hur. Que vem então para ajudar a sustentar as mãos. Às vezes vem outros fundadores. Outros missionários. Para que possa também ajudar, consolar. E na conversa dos fundadores, a gente vai vendo que os problemas estão nos mesmos lugares, das mesmas formas, com pessoas diferentes, mas as coisas estão acontecendo. A guerra é a mesma. Amaleque está sempre se levantando contra nós. Amaleque está sempre tentando nos desestruturar, tentando destruir a nossa vida. Mas Deus levanta Josué. Josué é um homem levantado pelo Senhor. Josué foi levantado por Deus. E a palavra que foi dada para Josué foi: Josué, ser firme e corajoso. Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Permanece firme com seus olhos fitados em mim. Porque eu sou o Senhor teu Deus.
Coloca a planta dos teus pés e onde você pisar vos pertencerá. A mesma palavra que foi dada para Moisés é a mesma palavra que foi dada para Josué. Para Moisés foi dado Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. Todo lugares que pisares vos pertencerá. Desde o deserto até o Líbano. Desde o rio Eufrates até o mar do ocidente vos pertencerá. Quando pisares a planta dos teus pés, é a autoridade espiritual. Quando nós pisamos no lugar, a autoridade que vem do céu, a autoridade que vem do Senhor, Deus está conosco. E quando nós pisamos, o nosso pé é acompanhado do pé do Senhor, Deus dos exércitos. Pisamos no chão, como São Patrício, o apóstolo da Irlanda, quando ele pisava no chão, saía serpentes dos seus pés. Quando nós pisamos, a terra que está amaldiçoada, ela é rompida a maldição, a graça acontece e Deus mostra do que Ele é capaz. Tantas coisas que Deus tem feito nessas terras, que aparentemente nós não vemos. Quantas almas são salvas em Araguaína sem vermos? Quantas vidas são resgatadas sem vermos? Quantas coisas Deus tem feito extraordinária. E às vezes nós não temos contemplado. Mas pela fé, nós contemplamos muitas almas sendo salvas. Às vezes, Deus se oculta. Às vezes, Deus se esconde. E nós não vemos ali uma questão numerosa. Não vemos uma questão de um povo numeroso, grandioso, porque Deus quer que nós fiquemos com a profecia bíblica, o resto da casa de Israel. Nós somos o resto da casa de Israel. E nos finais dos tempos haverá um resto, não haverá uma multidão. O Papa Bento XVI, também São João Paulo II, ele fala que a igreja dos finais dos tempos não será uma igreja de multidão, não será uma igreja de numerosas pessoas, apesar do crescimento que acontece nas Filipinas, apesar do crescimento vocacional que acontece na África, o crescimento da igreja dos finais dos tempos, na verdade, será um pequeno resto da casa de Israel. O crescimento não será numeroso, mas será espiritual. Porque o pouco que temos, ou pouco que seremos, ou poucos que somos, eles serão poderosos na mão do Senhor. Serão poucos, mas serão como Sansão. Com a queixada de um burro, matam 1000 filisteus. Serão poucos, mas serão como os soldados de Davi. Havia 37 soldados de Davi, que era o seu esquadrão particular, como que sua guarda petroliana. Então, cada soldado de Davi equivalia a 1000 homens. Nós podemos ser poucos, mas poucos que valem por muitos. Eu estava em Brasília e o padre perguntou para mim, quantos vocês são? Aí eu peguei e falei, nós somos 7.000. Aí o padre se assustou, 7.000? Aí eu falei, é porque cada um lá vale por 1000. Nós somos 7, mas cada um vale por 1000. Somos um povo pequeno. Somos um povo pequeno, mas nós somos valentes. Nós somos poucos, mas somos guerreiros. Macabeus experimentou isso. Era um pequeno povo que lutou pelo zelo, pela casa do Senhor. 1 Macabeus capítulo 3, versículo 19. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da
força que desce do céu. Não importa se nós somos pequenos, não importa se nós somos poucos, o que importa é que Moisés está na montanha com os braços levantados e nós somos Josué que estamos no combate, no fronte, na guerra, combatendo. Desembainhe a tua espada e creia, porque o Senhor Deus dos exércitos está contigo, valente guerreiro. É isso. Deus está com cada um de nós. Mas às vezes nessa caminhada, Deus levanta Amaleque para combater a gente. E às vezes Deus levanta pessoas de dentro da obra. Miriam, a profetisa. Miriam era a profetisa da casa do Senhor. Mas Miriam foi levantada também com inveja de Moisés. Miriam tinha inveja. Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só se comunica com o fundador? Por que Deus só fala na boca da fundadora? Por que Deus também pode falar comigo? E Miriam, então, que era uma profetisa, uma mulher de Deus, as pessoas de Deus também são usadas pelo diabo. E Miriam foi essa pessoa, usada pelo diabo dentro da casa de Deus. Porque existem pessoas que se perdem fora e existem pessoas que se perdem dentro. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, fala da ovelha que se perdeu. Então, a ovelha que está caminhando no meio do rebanho, ela se perdeu. Ela se perde fora. Ela está caminhando fora e ela se perde fora. Mas a palavra fala também daquela mulher que tinha 10 dracmas e dentro da casa ela perde o seu dracma. Existem pessoas que se perdem fora da igreja, existem pessoas que se perdem dentro da igreja. Aquela mulher perdeu 1 dracma dentro da casa do Senhor. Existem pessoas às vezes que se perdem dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus também tem corrupção. Dentro da casa de Deus tem também falso profeta. Dentro da casa de Deus também tem pessoas usadas pelo diabo como Judas. Dentro da casa do Senhor tem também Saul, que às vezes está com a coroa na sua cabeça, mas ele já perdeu a coroa, já tem muito tempo. Tem muito tempo que Deus não está mais com ele. Tem muito tempo que o seu cetro, ele não tem mais autoridade. O seu cetro não tem mais autoridade. A sua coroa já não tem mais autoridade. E a pessoa está totalmente perdida. Ela acha que ela tem ainda alguma autoridade, mas Deus abandonou ela. E tem pessoa que quando Deus não fala com ela, ela começa a inventar. Tem pessoa que quando não tem mais visão, que Deus não se comunica, ela começa a inventar coisa da cabeça dela. Por isso a Sagrada Escritura fala que a profecia é imperfeita. São Paulo vai falar que a profecia é imperfeita. Quantas profecias imperfeitas! Quantas profecias da carne! Quantas profecias de que Deus não falou nada! De pessoas que estão como Saul, que já perderam a coroa, já perderam a unção. Deus não está com ele. Mas Moisés, Deus chama pelo nome. E quando chama pelo nome, ele entra na tenda. E a nuvem vem e desce na arca da aliança. E Deus fala com Moisés. É assim que Deus fala com cada um de nós. Deus escolhe. Deus separa. Então que esta noite nós possamos tomar posse desta palavra. Que nós possamos tomar posse dessa história de Moisés. Às vezes Deus envia também, apesar de Moisés ser uma liderança, Deus envia o Jetro.
o sogro de Moisés. E o sogro de Moisés, ele não era um sacerdote do Senhor. O sogro de Moisés, ele cultuava outros deuses. Mas mesmo assim, Deus usou Jetro para dar um conselho para Moisés, quando viu que Moisés, ele apacentava o rebanho, milhões de pessoas, e de repente Jetro viu aquilo e falou: Moisés, seria bom você separar alguns homens para te ajudar, porque você não vai aguentar o fardo da missão sozinho. E Moisés acolhe aquilo. Moisés acolhe o conselho de Jetro e separa alguns homens para ajudar ele na missão. Um fundador nunca pode caminhar sozinho. Ele caminha com pessoas que estão ao seu lado. Pessoas que estão ajudando na missão, na pregação, na música, que estão ajudando no financeiro, que estão ajudando num conselho. Deus sempre vai levantando pessoas. O fundador nunca caminha só. Ele caminha com pessoas que estão à sua volta. E cada um de vocês são importantes. Cada um de vocês são selecionados pelo Senhor, são levantados pelo Senhor para fazer parte dessa obra, para fazer parte dessa missão. São levantados por Deus. Tem pessoas que se rebelam contra nós, como Miriam se rebelou. Mas o que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa. Miriam ficou leprosa e ela consegue a libertação. Como? Moisés roga por Miriam, pede a misericórdia, mesmo com aquela pessoa que conspirou. Pede que a misericórdia de Deus paire sobre a vida dela. E Miriam é curada. Miriam é curada da lepra. Mas existem outras pessoas que não são como Miriam. Existem outras pessoas que são piores. Porque existiu outro povo que levantou também uma rebelião contra Moisés. Foi Dan e Abirã. Eles levantaram um complô de tal maneira que Moisés então roga a Deus, ora a Deus. E de repente a ira de Deus vem sobre a terra. A Sagrada Escritura fala que aconteceu algo incrível que nunca tinha acontecido. A terra se abriu e engoliu os dois vivos. Os dois foram engolidos vivos. E foram diretamente para o inferno. Porque existem pessoas, dependendo da rebelião, que são alcançadas pela misericórdia de Deus. Mas existem pessoas, infelizmente, que às vezes a condenação da pessoa é clara. E que Deus tenha misericórdia para que isso não aconteça com pessoas que se levantam contra a obra do Senhor. Nós não desejamos isso para ninguém. Nenhum fundador deseja isso para ninguém. Jesus não desejou a condenação de Judas. Mas, infelizmente, Judas, ele tomou a sua própria decisão. Deus não desejou a condenação de Saul, mas Saul, ele se condenou pelas suas próprias decisões e rebeldias. Moisés é aquele que vai guiando o povo de Israel. Moisés é aquele que vai levando o povo até a terra prometida. O final da vida de Moisés, ele está na montanha, ele avista a terra prometida, mas ele não entra. Ele morre. Mas o povo é que vai entrar. Entra Caleb, entra Josué, e a missão, ela continua. Nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Mas a nossa semente irá ficar sobre a terra. A nossa evangelização, a nossa missão, a nossa história, o nosso legado, ele jamais será apagado.
A nossa missão, ela vai perpetuar. E quando chegar lá no alto do céu, nós vamos ver a nossa coroa repletas de pedras preciosas. Santo Afonso Maria de Ligório diz que cada tentação vencida é uma pedra preciosa na sua coroa. Você que tem vencido as suas tentações, Deus tem colocado uma coroa, uma pedra preciosa na sua coroa. A sua coroa está ficando brilhante. A sua coroa está ficando valorosa. Seja firme e corajoso. Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque o Senhor está contigo. E sabe o que Moisés viu com todo o povo de Israel, caminhando para o fim dessa pregação? Ele viu milagre todos os dias. É aquela música, eu vejo milagre todos os dias. Todos os dias eu vejo um milagre. Todos os dias eu vejo Deus operando. Todos os dias eu vejo Deus fazendo. Todos os dias eu vejo Deus operando, Deus fazendo grandes coisas. Todos os dias eu vejo milagres. Todos os dias eu vejo prodígio. É o milagre do maná que cai. É o milagre das cordonizes. É o milagre das águas amargas que se transformam em doce. É o milagre das vestes que não se rasgam. É o milagre da rocha que jorra água. É o milagre da montanha que fumega, da nuvem que desce, da nuvem que acompanha de dia, da coluna de fogo que acompanha de noite. É um milagre todos os dias. É um milagre a todo tempo, a toda hora, a todo momento. Nós vivemos milagres do Senhor. E quando a gente menos espera, Deus ele vem em nosso auxílio. Deus está conosco. Deus está com cada um de vocês. Deus está na missão Teófora. Esta missão, esse aniversário de 25 anos, que poderia ser um grande aniversário, mas Deus preparou o pequeno resto da casa de Israel para mostrar que Deus não é um Deus de multidão, mas é um Deus de um povo pequeno, mas fiel, que permanece firme. Deus está te dando a unção de Sansão para enfrentar os filisteus e vencer a batalha. Deus está te dando a unção dos soldados de Davi de vencer 1000 homens. Deus está te dando a graça. E sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece, Rosana? Quando nós caminhamos na presença do Senhor, nós temos crédito. Quanto mais os anos se passam, mais você tem crédito com Deus. Aconteceu esses dias que o pai do Wagner, um membro lá da comunidade, estava na UTI. E o Wagner estava em oração junto com o pai dele. E o pai dele começou a ver os anjos. O pai dele começou a ver coisas extraordinárias no céu. E ele já para render o espírito, Moisés falou: pai, o Wagner falou: pai, volta, você não vai agora não. Volta. Não chegou ainda o seu momento. Ele já estava entrando no céu. Ele voltou. Depois deste momento, ele saiu da UTI. A saúde dele foi restabelecida, mas ele não morreu naquele momento. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós caminhamos com Deus, nós temos crédito.
E às vezes Deus, Ele olha e respeita as nossas palavras, as nossas decisões. Você que está caminhando dentro dessa obra, você tem crédito com Deus. E quanto mais o tempo vai se passando, mais você vai tendo uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Não pense, não deixe que o demônio coloque na sua cabeça que é em vão, que não vale a pena dar a vida, que isso é ilusão, mentira do diabo. Vale a pena dar a vida por Deus, sim. Vale a pena sangrar, vale a pena sofrer, vale a pena reparar, vale a pena prosseguir. Continue caminhando, porque todos os dias você vai ver um milagre. E hoje nós estamos vendo um milagre dentro dessa obra. Deus está nessa obra. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você souber cantar essa canção, canta. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessa que eu nem mais pedi. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessa que eu nem mais pedi.